Batatas em sacos de composto ou algum tipo de matéria orgânica são uma ótima opção se você não tem muito espaço de jardim. E também é fascinante ver o que você pode conseguir com essa quantidade de material, quantas batatas colocar. Então, vamos explorar algumas opções diferentes ao longo deste vídeo, às quais vamos voltar. Agora é dia 20 de abril, é uma época muito boa para plantar batatas. Aqui ainda pode gear até meados de maio, ainda faltam mais de 3 semanas, o que queimaria as folhas de uma planta de batata. A geada forte não mata a planta, mas atrasa muito o crescimento. Mais adiante no vídeo veremos colocar mais composto, mas não farei isso. Às vezes, recomendam que você comece com quase nada lá dentro e coloque a batata, o que você pode fazer. Mas é meio trabalhoso porque aí você precisa guardar o composto em outro lugar. Na verdade, estou começando com bastante composto. Por exemplo, este já tem 40 litros, quase 9 galões. Eu vou colocar a batata bem fundo, basicamente, e depois observar como elas crescem. E se eu perceber que as batatas estão se desenvolvendo perto do topo, então vou colocar mais composto por cima, que na linguagem tradicional é chamado de acho que estou plantando 2 batatas em cada saco. E essas são minhas próprias Charlotte, é um tipo secundário. Elas já brotaram bastante, como você vê, ficaram tempo demais no saco. Isso fez com que os brotos, ou rebentos, ficassem um pouco mais longos do que eu gostaria. Mas não há problema para colocá-los em um saco assim. Estou colocando 2 em cada saco. E esse primeiro composto é substrato para vasos, aquele que eu uso para propagação. Eu sei que ele tem um ótimo nível de nutrientes. Tem muitos nutrientes ali que com certeza vão fazer crescer uma planta grande. E eu vou colocar as 2 batatas semente. É mais ou menos nesse nível aí. Bem fundo, então vou deixar bastante espaço para um pedaço grande de madeira. Vou simplesmente jogar isso aí, para os tubérculos se desenvolverem. Por cima tudo isso vai crescer bastante e eu vou movê-los e espaçá-los um pouco perto da cerca quando eu terminar. Para permitir isso, é algo a se considerar se você cultivar batatas em sacos. Parece muito econômico, eu acho, mas as plantas precisam de muito espaço. Esse saco contém o que a gente chama de composto de resíduos verdes, que é um composto municipal da usina local de compostagem. E você pode ver que ele também é bem escuro e preto, um pouco mais lenhoso, porém, do que o composto para vasos Moreland Gold. Este é cavaco de madeira de 2 anos de um bioreator Johnson Su, que eu não cuidei muito bem, mas está bem decomposto. Cavaco de madeira bem antigo, não peneirado. Então ainda há alguns pedaços de madeira bem grandes aqui. E eu não espero que esse aqui produza batatas muito boas. Mas posso estar enganado. Agora nós temos um esterco de vaca clássico, bem decomposto, antigo, provavelmente com 1 ano de idade. Não tenho certeza, peguei hoje cedo nos estábulos locais. Você pode ver que ainda há um pouco de palha e o cavalo fica sobre cama de palha. Ao falar em esterco, presume-se que há algum material de forração misturado em algum momento. E lá é agradável e quentinho. Isso é uma coisa, na verdade, isso é muito interessante. Essa é uma vantagem de sacos como esse para obter um crescimento rápido. Você pode conseguir um pouco se eles estiverem sob a luz do sol, você vai ter um crescimento mais rápido. Está bem úmido e pegajoso lá dentro. Você pode ver pela minha mão, não é tão agradável de manusear quanto alguns dos outros. Principalmente este com lascas de madeira peneiradas em uma peneira de 4 milímetros. São lascas de 3 anos, peneiradas com muito cuidado, o que levou tempo. Em outros testes com ela, os resultados estão bem interessantes. Então, mais uma vez, 2 batatas vão ali. É um prazer colocar minha mão aqui, está muito macio. Na verdade, entre esses compostos, provavelmente é o mais agradável. Além disso, a peneira de 4 milímetros é fina. Isso significa que não há pedaços de madeira ali. Ao contrário deste aqui, que é o meu composto caseiro, que potencialmente ou deveria ser um pouco mais rico do que aquele, você poderia pensar. Não passamos na peneira de 4 milímetros, mas sim na de 12 milímetros ou cerca de meia polegada. Então não é tanto assim. Agora, isso realmente levanta um pouco a questão. Sabe, isso não é o que eu chamo de um teste científico, porque nem todos os parâmetros são iguais. E o que eu estou procurando e quero mostrar e compartilhar com você
são as variações, sinais, sintomas e tendências e o que podemos aprender com as diferentes qualidades desses compostos. Esse será o último. Estou tentando igualar os tamanhos. Agora este aqui, olha o que estou encontrando aqui. É corda de viola e terra. Deixei um pouco de corda de viola por cima só para mostrar que esse solo é da Homemakers. Tem uma parte ali de quando estávamos fazendo uma obra. Tem muita raiz de corda de viola nele, mas não é grave. Apenas cuidado. Vou pôr na pilha de compostagem. Hoje de manhã, quando estávamos carregando o carrinho de mão com isso, encontramos bastante. E aí está. Batatas indo tão fundo quanto consigo enfiar a mão. Nesta aqui vou colocar mais terra por cima. Não quis colocar muito agora, em parte por causa do peso de ficar movendo isso. E por fim temos um composto de cultivo de cogumelos bem fresco. Quando digo bem fresco, foi entregue há cerca de um mês e na época ele soltava vapor em cima do caminhão. Chegou a 60 graus Celsius. Em outro experimento, ele não está indo bem no cultivo de plantas. Mas agora que tem um mês, e você pode ver com o composto de cogumelo também essa espécie de brancura, isso é um bom sinal de que a decomposição fúngica ainda está acontecendo. Também estou colocando as batatas lá naquele saco. Tem mais uma coisa que eu vou fazer, na verdade, que é regar. Confirme se todas estão bem úmidas. Notei que esse saco de lascas de madeira está leve e não totalmente úmido. E eu estou fazendo furos no fundo desses sacos, assim, para garantir que haja drenagem. Esses sacos de composto, em teoria, deixariam sair o excesso de água se o composto ficasse muito úmido, mas eu enchi um com água hoje de manhã e quase nada saiu, se é que saiu alguma coisa. Estou cortando os sacos e fazendo fendas para garantir o escoamento da água, isso é importante. Você não quer que o saco da sua planta fique como um vaso cheio de água, senão as raízes vão morrer. Então vou garantir que a quantidade de água que eu dou está correta. Serei eu quem vai regar, pois mesmo com um pouco de chuva, ela não cobre uma área grande como seria com uma ou duas plantas de batata espalhadas. Então é isso, nos vemos de novo no início do verão. Já se passaram 9 semanas desde que estivemos aqui plantando essas batatas e você pode ver que elas cresceram. O crescimento é muito variável e isso torna tudo interessante. Vou te mostrar saco por saco em um minuto. Vou só dizer rapidamente na introdução que tem uma grande e meio horrível surpresa vindo aí e também tem alguns desses que estão crescendo meio fracos ou ficando meio amarelados. Vou adubar, estou adubando esses sacos. Acabei de começar a colocar um pouco de pellet de esterco de galinha, porque já dá para ver nesse estágio quais desses diferentes compostos não têm nutrientes suficientes para levar a batata até uma colheita que valha a pena. Vamos começar com as misturas à base de madeira. Então, isso aqui é cavaco de madeira peneirado de 3 anos, peneirado a 4 milímetros e está indo bem. Até recentemente, essa era praticamente a planta com aparência mais forte, mas agora você pode ver pela cor que ela está começando a desbotar e é por isso que coloquei um pouco desses pellets de esterco de galinha. Quanto colocar? Para ser honesto, é um pouco no chute, mas eu coloco o suficiente para cobrir a superfície do saco e aí isso vai penetrando aos poucos no saco conforme você rega. E eu fiz o mesmo aqui, mas um pouco mais para os cavacos de madeira um pouco mais jovens, mas que não foram peneirados. Este é um cavaco de madeira de 2 anos em pedaços um pouco maiores e olha para a planta, ela não está tão forte. Não estou muito esperançoso de conseguir ótimas batatas ali. No entanto, colocamos o esterco de galinha e eu tenho um balde de cavacos de madeira um pouco melhores, na verdade mais jovens, mas são mais finos e têm cerca de 8 meses. Vamos colocar isso por cima e ver a diferença, já que uma ou duas batatas estão quase na superfície, mas ainda não chegaram. Mas este é composto caseiro da minha pilha, com cerca de 8, 9 meses de idade, embora agora já tenha quase um ano e ele demorou muito para começar. É exatamente o mesmo que vimos no teste do espinafre em vasos, mas agora está começando a ficar realmente forte e você pode ver pela cor que tem um perfil de nutrientes muito bom. Da mesma forma, este aqui, que é composto de cogumelos, também foi muito bem no teste do espinafre e também foi um pouco lento, certamente em comparação com este. Então você pode ver que é uma planta menor neste estágio, mas com uma cor muito mais escura. Então vamos ver como isso se traduz em batatas.
Essa aqui me impressiona, essa aqui é solo. É só solo mesmo e tudo o que posso dizer é que está indo bem até agora. À minha direita nós temos composto de resíduos verdes de 1 ano, então esse é o composto da instalação local que mantivemos por 1 ano inteiro antes de colocar um pouco neste saco e está com uma aparência muito boa. Esse é um dos mais fortes e cresce rápido, como mostram as folhas murchas. Isso indica que esqueci de regar hoje de manhã. Mas na verdade isso é até bom porque serve como indicação de quanto regar essas plantas. E eu fiquei surpreso com o quão pouco precisei regá-las. Eu fico de olho nelas e também as levanto. Isso é um bom sinal. Se elas estiverem muito leves, é sinal de que precisam de água. Provavelmente não mais que 2 vezes por semana. No início nem reguei por 3 ou 4 semanas porque mal cresciam e chovia um pouco. Mas quando chove, a água entra menos no saco do que no solo. Você tem uma área de superfície menor. Então daqui para frente vou regar mais. Atrás de mim está a planta mais forte atualmente, crescendo no composto para vasos, a Moorland Gold. Então isso não é exatamente surpreendente. É composto para vasos, mas também foi feito para não durar muito mais do que 1 mês. Então, novamente, coloquei um pouco de esterco de galinha nisso. E vamos colocar um pouco mais de composto em vários desses. Neste saco, o mais forte cresce no composto de resíduos verdes. Eu estava dando uma olhada mais cedo e consegui ver uma batata bem perto da superfície. E isso é um sinal de que vale a pena colocar mais composto por cima. E isso também vai dar suporte aos caules. Agora, o último que eu não mencionei é muito decepcionante, mas também muito educativo. É o esterco de cavalo, e claramente esse esterco de cavalo tem aquele herbicida horrível chamado pirrolida, provavelmente aminopirrolida como ingrediente ativo. Já fiz um vídeo sobre isso. Sei, pelos e-mails que recebo, que muita gente está sofrendo com isso este ano. Está presente em produtos de esterco de cavalo vendidos. O herbicida é pulverizado na grama, os cavalos comem e ele sai no esterco. Dizem que não faz mal ao cavalo, tire suas próprias conclusões. Mas está no esterco e não desaparece até ser decomposto pela luz do sol e também por micro-organismos do solo. Então, em um saco como este, não vai se degradar de jeito nenhum. Essa batata não está boa, vamos ver em 1 mês. Voltaremos em 1 mês para conferir tudo e fazer a colheita final. Acho que será fascinante e mal posso esperar para ver vocês daqui a 1 mês. 5 semanas depois, este experimento continua interessante e agora apresenta mudanças marcantes como esta. Este é o composto de resíduos verdes de 1 ano que já parou totalmente de crescer. Este é o composto para vasos e recipientes da Moorland Gold. Está indo bem. Percebi que está bem seco ao levantar o saco, mas reduzi a rega porque a colheita está próxima. Vamos mostrar o composto caseiro que está vigoroso. Os sacos com madeira ficaram mais verdes após colocarmos esterco de galinha. Isto é solo. Parece bom. Seria interessante ver o que há aí dentro. E olha para o esterco de cavalo. Esse nós achamos o efeito do herbicida. Vamos ver se tem batata, não que eu queira comer. Esta aqui parece ser a mais forte de todas em termos de crescimento da parte aérea. Isso é composto de cogumelo. Foi muito bem. Então vamos virar cada saco, colher as batatas e colocá-las em um balde com o nome. Depois vamos pesá-las e postar os pesos. E vamos reencher os sacos com o mesmo composto, regar bem e depois colocar mudas de alho poró lá dentro. Mudas de alho poró já com 3 meses e meio, só para ver que diferença pode aparecer até o final do ano. Isso foi muito interessante e eu vou mostrar rapidamente os pesos reais e a colheita que tivemos, além de compartilhar a impressão que tive disso. O composto do bioreator, 0,42 kg não é muito. Batatas ótimas, mas havia algumas minhocas adoráveis no composto. Diria que esse composto ainda está ativo. Não está pronto para cultivar batatas. Você sabe, tudo isso aqui é um retrato do progresso do composto neste momento. E algumas dessas colheitas foram feitas um pouco cedo,
quando as folhas ainda estavam verdes. O solo, bem, o solo também tem um pouco de esterco de galinha, mas 0,785. Na verdade, não está ruim para solo puro em um saco. Não é fácil de manusear, é realmente pesado. Dá para ver que é o mais pesado, né? O solo pesa mais que o composto. Mas se tudo o que você tivesse fosse solo e sacos, você poderia fazer isso. Então temos um grande salto, entramos na faixa intermediária de rendimento muito maior, e isso aqui é composto de cogumelo. Eu achei que o composto de cogumelo renderia mais, mas em relação ao composto de cogumelo, nós colhemos cedo demais. Na verdade, ele ainda estava crescendo muito bem. Batatas lindas, algumas ainda estão bem pequenas. Talvez eu não tenha regado o bastante. No início deste teste, reguei pouco e recentemente aumentei, como hoje, com 30 graus Celsius, 86 graus Fahrenheit. Acho que fui um pouco desleixado com a rega, para ser sincero. Mas, sabe, as folhas não estavam murchando, mas eu poderia ter regado um pouco mais. O composto caseiro rendeu um pouco mais que o composto de cogumelo, era meu próprio composto. 1,41, você pode ver as belas batatas. Você sabe que essas são meio que batatas novas, todas são Charlotte, mesma variedade. Quando crescem, são ótimas para armazenar. Nessa fase, é melhor consumi-las nos próximos meses. Em 1 ou 2 semanas ficam bem doces. O que temos aqui? Sim, esta é a madeira peneirada 1,51. Na verdade, não difere muito das anteriores. Dito isso, há mais batatas de tamanho médio e menos batatas pequenas, e comparado com o resíduo verde de 1 ano, que tinha muitas pequenas, teve um total um pouco maior. Este é o segundo maior total. Esse resíduo verde de 1 ano não recebeu nenhum acréscimo. Dá para ver pela cor escura das batatas, é aquele composto bem escuro, 1,55 quilos. E acima de tudo, não deveria ser surpresa, mas é uma boa confirmação. É o composto para vasos da Moreland Gold. E um salto considerável, 2,1 quilos e algumas batatas de bom tamanho, essas aqui estão entre as maiores deste teste. Quando cultivamos Charlotte no solo, elas crescem mais do que isso, mas em sacos não se espera esse tamanho. Sim, eu diria que essa é uma colheita muito boa. Até agora, tudo certo. Agora vamos aprender ainda mais sobre esses diferentes tipos de composto, reumedecendo-os e transplantando alho poró hoje, 18 de julho, para cada saco. Alho poró multissemente que foi semeado em abril e que vamos mostrar em um vídeo de continuação, então fique de olho nesse